Pessoal, tá estourado na mídia aí a presença de Anthony Fauci. Vocês lembram de Anthony Fauci? É, aquele médicozinho de quinta que foi aclamado pela imprensa mundial, principalmente pelos vassalos e as mídias vendidas do Brasil, que tudo que ele dizia era ciência, na época da pandemia. E os conservadores, as pessoas de direita, falando, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa errada aí. Aí a mídia, toda vez que vinha uma pessoa, né, e falava, não, a economia precisa girar do país. Aí vinham os vassalos vendidos da imprensa, não, a economia a gente vê depois. Tem que usar máscara, usa 2 máscaras, usa 3 máscaras. Você lembra dessa época? Então, essa época foi a época de ditadura no Brasil, onde o STF tirou todo o poder do Bolsonaro, onde o STF não deixou Bolsonaro indicar nada, falar nada. Essa época aí. O que acontece? Agora teve audiência do Anthony Fauci, desse comunista que mandou dinheiro para a China, que compartilhou, que financiou esse vírus e estourou a bomba. Ele evocou a quinta emenda, ficou sem responder 100 perguntas. 100 perguntas, ele repetiu, eu invoco a quinta emenda. Se ele tivesse certo, se ele tivesse com a razão, ele respondia todas elas. Todas elas ele teria respondido. Mas por que ele não fez isso? Porque ele tem a comprovação que ele está errado. Até porque pegaram o diário dele. E eu não vou falar mais não, vou deixar vocês ver Ludmila Lins Grilo explicando melhor sobre esse fato, esse acontecimento, o que aconteceu. Inclusive, o advogado dele saiu esculachado e escoltado para fora. Se liguem, vamos ver o vídeo. A audiência sobre o Dr. Fauci tem sido, assim, o assunto mais comentado aqui nos Estados Unidos, que todo mundo sabe quem foi o Dr. Fauci. Ele cometeu atrocidades durante aquele período de emergência sanitária. Na época, ele era considerado um grande oráculo da ciência, ele era o cara que era ouvido, ele distribuía diretrizes para a condução da pandemia no mundo. Todo mundo queria ouvir o que dizia o Dr. Fauci. Então, ele se tornou um oráculo na época, e ele era a favor de lockdown, ele era a favor de uso de máscara, de vacinação em massa. Ele era exatamente tudo aquilo que os conservadores estavam lutando contra. Era a figura do Dr. Fauci. E o que aconteceu? Anos depois, a ciência, sempre a ciência, desmentiu o Dr. Fauci. E muita coisa foi descoberta em relação a ele. Descobriu-se que ele fazia um financiamento, ele foi acusado pelos republicanos de fazer um financiamento com o uso de dinheiro americano do tal laboratório de Wuhan, na China. E esse laboratório teria produzido aquela pesquisa de ganho de função do vírus, e que é uma pesquisa que faz com que aquele vírus se transforme em um vírus muito perigoso. E ele escondeu isso da população. E anos depois, os republicanos, mas ele é acusado disso, de ter feito isso, de ter financiado, não ter dito, ele tentou esconder isso o tempo inteiro, de que esse vírus surgiu do laboratório, e anos depois descobriram no diário dele, que agora veio a público, um diário, aliás, assim, é uma coisa terrível o que descobriram que estava escrito nesses diários. É coisa de mais de 1000 páginas de anotações que ele fez. Ele não sofreu uma busca e apreensão, não. É porque ele mantinha um diário eletrônico, por meios digitais. Ele ia escrevendo coisas e pegaram esse diário porque ele mantinha esse diário dentro de um serviço de armazenamento de dados públicos. Então, é assim, aquele famoso deu mole. Ele foi fazer um diáriozinho dele pessoal, se utilizando de um sistema público. Pegaram, os republicanos correram atrás disso, apreenderam digitalmente esse diário, e ele veio a público dias atrás por conta do senador Ron Paul. E ele agora divulgou vários trechos desse diário. E o que veio à tona? O sujeito, esse Fauci, era um narcisista. Assim, pegaram mais de 100 anotações dele sobre chamadas na imprensa com o rosto dele, chamadas elogiosas. E ele dizia, atualmente eu sou o homem mais importante do mundo. Coisas assim, narcisistas mesmo. Ele dizia para a mulher dele, olha, falei para minha mulher que eu agora sou visto como o cara mais importante, hoje em dia não tem como falar nesse assunto da Covid sem mencionar o meu nome. É coisa assim, nesse ponto. Ele colocava ali matérias em que ele era chamado de herói. Então dava para ver que era um cara que estava mais se importando com a própria imagem do que com a condução mesmo da pandemia. E ele está sendo acusado de ter, inclusive, de ter omitido dados que poderiam salvar o mundo para proteger a sua própria imagem e boa fama. Então ele foi confrontado no Senado, está sendo sabatinado, e ele já invocou mais de 100 vezes a quinta emenda. Então os senadores estão fazendo perguntas e ele fica respondendo, não vou responder, vou invocar a quinta emenda, que é o direito de não se auto-incriminar. Então ele está exercendo o direito ao silêncio. E o que acontece? Tem um detalhezinho nessa história. O ex-presidente Biden,
ele concedeu um perdão ao Dr. Fauci nos últimos dias do mandato dele. E isso significa que o Dr. Fauci, ele está anistiado de qualquer coisa que possa ter acontecido, que ele, né, do qual ele possa vir a responder no futuro em relação àquele período de tempo em que ele foi o oráculo da pandemia. Porém, por que ele está sendo chamado agora no Senado e ele está se recusando a responder? Ele está acusando os senadores republicanos de estarem fazendo essa audiência como uma forma de pegadinha. Por quê? Se ele for pego em perjúrio, se ele for pego mentindo, esse é um novo crime praticado posteriormente ao ato de anistia que ele recebeu do Biden e, portanto, por esse crime de agora, caso ele cometa perjúrio, ele poderia ser processado porque ele não estaria abrangido por aquela anistia. Então ele está dizendo que isso é uma pegadinha dos senadores e que, portanto, ele vai ficar ali sem responder nada. Mas o público já entendeu, ele não está respondendo por quê? Aquilo ali, na verdade, é um silêncio que fala mais do que 1000 palavras. Ele é culpado por grande parte do desastre que aconteceu na pandemia em 2020. Sabe por que ele não fala? Porque se ele abrir a boca, só vai sair mentira.